Sempre no primeiro domingo do mês, nós procuramos à noite meditar sobre missões. E não sei se os irmãos têm observado, acredito que sim, todo domingo temos um relatório missionário. Porque, na verdade, missões não é somente um departamento da igreja. É essencial para que um ajuntamento de crentes venha a se chamar de igreja. Se não existe o interesse pela obra missionária, não só o interesse, mas o amor, a dedicação e a compreensão de que isso é obra da igreja do Senhor Jesus Cristo, esse grupo de pessoas muitas vezes não pode se chamar de igreja. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado a todos nós entendimento para investir nossas vidas na obra missionária. Sempre se fala de três coisas, três ações que um crente pode fazer com relação a missões. Uma é muito óbvia, é o sustento financeiro. E a igreja é que ela tem o encarregamento dado pelo Senhor de sustentar os missionários. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Não a instituição em si, mas cada membro desta igreja. Mas além de sustentar financeiramente os missionários, também daqui Deus vai levantar missionários. Desta igreja, Deus levantou alguns missionários. Nós temos o pastor Kels, que é um missionário, tem funcionado como um missionário professor em vários seminários e em várias áreas, não só do Ceará, como em outros estados. Temos a missionária Eliane, que Deus abençoou, e ela está em Cabo Verde. E temos outros que são pastores, que se formaram a partir do ministério desta igreja, que também isso é uma ação missionária. Veja que o missionário Osmar estava precisando de um pastor para a congregação, para ele ir para outro trabalho, em outra congregação, e não podia, porque não podia deixar o trabalho descoberto. E Deus providenciou um pastor para lá. Então, isso também é uma ação missionária. Ir, contribuir. Mas tem uma terceira ação que deve ser a mais simples de todas. Porque para ir, realmente só vai quem foi chamado por Deus. Não é verdade? É algo realmente especial no sentido de que é Deus quem chama uma pessoa, um irmão, uma irmã para ser um missionário. Então, é Deus quem vai retirar daqui estes privilegiados. Mas dá um trabalho isso, certamente, deixar casa, deixar família, deixar emprego e viver numa situação, pela fé também, como todos nós vivemos, mas uma situação muito mais difícil em vários aspectos. Mas também contribuir, todos nós devemos contribuir financeiramente para missões, e também tem um custo. Você já tem o seu orçamento, você já tem o dízimo que você oferta à igreja como adoração, e ainda vai tirar mais algum valor para missões? Aí que Deus mova o seu coração para isso. Mas é um custo, a gente sabe disso, é um custo. Mas do que nós vamos falar hoje, não custa absolutamente nada. Não é nenhum sofrimento. E é extremamente importante, é a oração. Hoje nós queremos desafiar os irmãos a orar por missões. Lá em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos no capítulo 5, versículo 25, 1 Tessalonicenses 5, 25, um versículo muito curto, mas 5, 25, mas um versículo que reflete a necessidade de oração por missões. Verso 25 é muito curto e diz assim: irmãos, orai por nós. É o pedido do missionário Paulo, nessa epístola, quando ele manda essa carta para esta igreja. Ele pede: irmãos, orai por nós. E nós queremos exatamente fazer isso. Nós queremos nos motivar pela palavra de Deus a orar por missões. Vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor nos ilumine nesse momento de aprendizado, estudo e reflexão da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Temos que te agradecer, porque fazemos parte do teu povo, apesar das nossas falhas e pecados. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deu às nossas mãos esta tarefa, esta missão de fazer a tua obra aqui na terra. Reconhecemos que o Senhor é soberano e já tem determinado tudo o que há de acontecer até o final dos tempos. Mas o Senhor nos deu
o privilégio de servir na obra missionária, ou indo, ou contribuindo, ou orando, como vamos enfatizar hoje à noite. Abre os nossos corações para que estejamos investindo tempo e da nossa vida na obra missionária, especificamente na oração. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E este clamor do apóstolo Paulo, irmãos, orai por nós vamos observar em 3 áreas principais que devem guiar os nossos pedidos de oração por missões. A primeira delas é que a oração move a obra missionária. E aqui nós temos algo meio paradoxal dentro da Escritura. Como eu acabei de orar, Deus já determinou todas as coisas. As igrejas que serão plantadas, os missionários que serão enviados, o sustento desses missionários, tudo foi determinado pelo Senhor. Deus não é pego de surpresa por nada. A Bíblia deixa isso muito claro. No entanto, aí vem a outra verdade, que está na Escritura também. Nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus, pedir pelo missionário. Temos que pedir para que a obra missionária avance. Ao mesmo tempo que sabemos que Deus é soberano e já determinou como será a pregação do Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós também sabemos que temos que orar e investir nessa obra e que somos participantes desta obra missionária. Talvez seja difícil de compreender essas duas verdades, mas a ideia é que nós temos que compreender pensando em 2 dimensões, a divina e a humana. Na dimensão divina, sim, tudo está realizado, porque Deus já determinou todas as coisas. Mas na dimensão humana, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, dentro das nossas limitações, temos que orar e confiar no Senhor, e orar por missões. O mover de missões é fundamental. Este mover de missões, ele é fundamentalmente exercido através das orações. A igreja cristã, a primeira igreja lá em Jerusalém, ela começou com um fundamento na oração e um fundamento missionário. Olhe lá em Atos capítulo 1, verso 14, Jesus tinha acabado de subir aos céus aqui, Atos 1, 14, Jesus tinha acabado de subir aos céus. E então, qual era a atitude da igreja? O que é que a igreja estava fazendo naquele momento? Jesus tinha acabado de dizer que o Espírito Santo viria sobre a igreja, que a igreja seria oficialmente, digamos assim, inaugurada. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas antes do Espírito Santo descer pela primeira vez e habitar nos crentes, olha Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eram cerca de 120 pessoas aqui que fundamentariam a primeira igreja do mundo, a igreja de Jerusalém. E eles estavam orando unânimes. Então veja que nós temos que ser unânimes também na nossa prática de oração, e especificamente pela obra missionária. Agora, ainda em Atos, capítulo 2, verso 42. Olha Atos 2, 42. E diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, era costume da igreja de Jerusalém, ainda só havia esta igreja no mundo, estar orando de casa em casa e juntos. A ideia era orar e se preparar para cumprir o que Jesus disse em Atos 1,8. Esse era o projeto, ir a testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja então que orar move, no sentido da perspectiva humana, a vontade do Senhor. Não é que Deus vai mudar de vontade, Ele já determinou todas as coisas, mas temos que orar para que o Senhor faça o agir missionário, dentro da nossa perspectiva humana, porque nós não sabemos o que Deus tem planejado para o futuro. Lá em Mateus, capítulo 21, verso 22, nós percebemos que se orarmos pela vontade de Deus, certamente nós teremos a resposta e as soluções. Olhe Mateus 21, verso 22. Jesus ensinando aqui, disse o seguinte: e tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Quer dizer que Jesus é um gênio da lâmpada, né? E basta eu pedir, eu vou receber? Certamente que não.
Mas se eu peço em oração crendo, e eu estou orando pela vontade do Senhor, eu vou receber a vontade do Senhor. Então, quando o missionário tem suas dificuldades de saúde, o missionário Osmar, que observamos hoje, tem diabetes, hipertensão, e sabemos que se esse missionário for promovido, digamos assim, partir mais cedo, ficar na glória com o Senhor, vai ficar um vazio lá na obra missionária no Amazonas. Tínhamos um missionário no Maranhão, não sei se os irmãos lembram, missionário Francisco Bezerra, e ele foi morto com um tiro, né? Houve um conflito na rua, e então ele saiu de casa e foi no momento que ele levou um tiro. Ele não estava envolvido no conflito, mas levou um tiro e rapidamente faleceu. E até hoje, não teve um missionário que o substituísse lá em São Luís do Maranhão naquele trabalho. E aquela igreja, ela foi até tomada, né? Alguns tomaram a igreja para si, ela não é mais de origem batista regular e não se sabe o que foi feito com aquela igreja autônoma, e então, nesse sentido, se extraviou. Agora, foi a vontade do Senhor. Deus tinha esse projeto para o missionário, mas temos que orar. E ao orar pela vontade de Deus, Deus realiza o seu mover missionário, despertando daqui desta igreja ou de outras igrejas, homens, mulheres, famílias que vão levar o evangelho aos perdidos. Olhe, Marcos capítulo 11, verso 24, traz a mesma ideia do versículo que acabamos de ler. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, tudo que pedirmos segundo a vontade de Deus, receberemos segundo a vontade de Deus. Não significa que Deus vai fazer exatamente aquilo que nós queremos. Agora, como estamos falando de oração por missões, sempre que pedimos pelos missionários, sabemos que essa é a vontade de Deus. Sempre que oramos para que o missionário tenha sustento financeiro, sabemos que esta é a vontade do Senhor, temos esse entendimento de modo geral, né? E quando o missionário está indo ali proclamar o evangelho, sabemos que essa é a vontade de Deus, que os missionários estejam indo proclamar o evangelho. Mas apesar disso, Paulo pedia oração como missionário, ele pedia oração para que fosse aberta as portas à pregação do evangelho. Por quê? Porque haviam perseguições, haviam dificuldades e uma série de outros impedimentos para que o evangelho chegasse ali. E aí a ideia, ore crendo que o Senhor há de mover a obra missionária. Não nos custa orar. Ofertar custa, sim, é um valor. Ir para a obra missionária custa, claro, você deixa toda uma vida de lado para se dedicar a um chamado excelente de Deus para a sua vida. Orar você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, na sua casa, no intervalo do trabalho, no engarrafamento, você pode fazer no ônibus, em qualquer canto, e ter aquela listinha de missionários e sempre lembrar de um, ou todo dia um, ou dois por dia, estar orando pelas necessidades daquele missionário. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim, Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Então, não é orar pelo missionário somente uma vez na semana, ou uma vez perdida, no período da conferência missionária, não. A conferência missionária é uma bênção para nos motivar à obra de missões, para ouvir os missionários e sermos desafiados, mas é perseverar na oração. É certo que devemos orar por tudo que for necessário, por tudo que é relevante e pela vontade de Deus, mas hoje nós queremos destacar a oração que move a obra missionária. Deus determinou sim todas as coisas, mas Ele quer que oremos. Isso é um ato de fé. A oração é também um ato de fé, de que o Senhor há de mover os missionários, há de converter aqueles que Ele quer por meio daqueles missionários que estão sendo enviados. E a igreja tem este trabalho, é um trabalho. Encare orar como um trabalho. Marque a hora, vou orar essa hora aqui, eu vou tirar 1 hora para orar.
sei lá, meia hora, uma hora, um tempo. Ninguém me atrapalha. Celular, não atendo. Ninguém me chame. Esse tempo eu estou trabalhando para Deus. Já pensou essa perspectiva? E aí, nessa hora de oração do seu dia, você tire um espaço para orar pelos missionários. Lembrar das dificuldades e das necessidades dele. Lembra de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Irmãos, orai por nós. Os missionários necessitam das nossas orações. E ainda, veja em Romanos 8, 26, como nós devemos orar. Romanos 8, 26 nos mostra que somos incapazes de orar ao Senhor. Mas veja o que é que esse versículo nos orienta. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes começamos a orar, nossa mente divaga, e aí não conseguimos falar bem com o Senhor, ou não conseguimos concatenar as ideias, ou não nos lembramos de todos os motivos de oração, ou não temos fé suficiente para estar conversando com o Senhor. Tem vários motivos. Orar, saber orar não é ser eloquente na oração, não. Orar é muito mais do que isso. Saber orar é ter uma atitude de fé. É orar pedindo, realmente crendo que o Senhor vai responder. Nem sempre como nós queremos, mas vai responder à vontade dEle. E com relação a missões, nós sabemos muito bem qual a vontade do Senhor para a obra missionária. E esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, vai traduzir as nossas orações para o Senhor. Muitas vezes oramos pelo missionário. Missionário Osmar lá em Anori. Eu nunca fui em Anori. Eu nunca morei naquela região cheia de água lá do Amazonas, então é mais fácil entender a realidade do pessoal do sertão do Ceará do que a realidade de quem mora naquele local cheio de rios e muita mata e muita coisa ali. Então, eu não vou saber exatamente as dificuldades daquele missionário, mas o Senhor sabe muito bem. Então nós vamos orar crendo que o Espírito Santo vai levar e vai traduzir, interceder nesse sentido ao Senhor por nós. E então, volte lá para Atos, capítulo 4, e veja como a oração estava muito ligada aos missionários, ao agir missionário naquele instante. Atos 4, 31. Nesse momento, a obra missionária ainda não tinha saído da cidade de Jerusalém, ainda estava ali. Eles ainda não tinham enviado missionários para a Judéia e para Samaria e para os confins da terra. Atos 4, 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso não acontece hoje porque nós não oramos. Saiba disso. Isso não acontece hoje porque nós não oramos. Mas o que? O terremoto? Não é só o terremoto, não. Não é só o tremor que aconteceu. É a intrepidez. É a intrepidez. Não somos mais corajosos na pregação porque não oramos. Porque o poder que estes homens receberam lá em Jerusalém é porque eles estavam em oração. E eles começaram a pregar a palavra com mais audácia, com mais fervor, com mais ânimo. Quantas vezes durante o dia os problemas tiram a sua atenção, né? Ou roubam os seus pensamentos, e ficamos tão focados nos nossos trabalhos e estudos e coisas a fazer, que esquecemos até que precisamos orar. Eu sei disso. E eu sei que esse é o perigo e é o problema que nós enfrentamos na modernidade em que vivemos. E chega à noite, tão cansados e já não conseguimos mais pensar direito até para ter um momento de oração a sós com o Senhor. Mas se queremos ter este poder, isso é poder do Espírito Santo de Deus, intrepidez para pregar, e pregar com vida e autoridade que temos, porque o Senhor nos deu, somos embaixadores de Cristo na terra, somos representantes de Deus, não porque somos muita coisa, não,
mas porque Jesus é muita coisa, e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu autoridade para falar do Evangelho do Reino aos perdidos. Mas para isso temos que fazer como Pedro e como estes, tendo eles orado. Eles tiveram toda intrepidez. O mover de missões começa pela oração. Então, se nós queremos ser homens e mulheres crentes, que amam os perdidos, que investem financeiramente nos missionários, ou alguns aqui que Deus vai chamar, e quando Deus chama não adianta você dizer que não vai, você vai, porque ninguém resiste ao chamado do Senhor, eu que o diga, então você vai ter que ir, mas para isso acontecer, precisamos orar, para os missionários estarem obtendo, vou até usar essa expressão, sucesso, ou digamos assim, terem empenho e estarem ativos na obra missionária, precisamos orar por eles. Às vezes esquecemos que os missionários são seres humanos e pecadores, e o missionário lá no campo, certamente, ele desanima. Em vários momentos, ele desanima. E a igreja orando, fortalece. Ele vê as dificuldades, as necessidades, tem a sua esposa, tem os seus filhos, muitos desses missionários não têm plano de saúde, muitos desses missionários não têm a quem recorrer, a não ser as igrejas. E eles estão fazendo somente, e eu não estou menosprezando, quero enfatizar isso, a obra do Senhor, levando o Evangelho aonde nós não podemos ir, como lá em Anori. Então temos que orar pelo mover missionário. Mas também um segundo aspecto da oração por missões é que devemos orar pela luta do missionário. Eu já comecei até a falar disso. O missionário realmente ele luta. E quando você está orando por ele, você luta com ele. E é muito interessante. Olhe lá, Atos capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Você vai perceber como é a luta do missionário. Naquela época, em outras partes do mundo, muitos missionários sofrem perseguição. Domingo passado ouvimos um pouco sobre a igreja perseguida, e vamos ouvir vários momentos sobre países onde o evangelho não é bem visto e os missionários não são bem aceitos. Países de governo islâmico, o missionário só entra lá se ele for um profissional liberal. Ele não pode entrar como missionário, geralmente entra para dar aula de inglês, ou entra como um engenheiro, ou como um professor de alguma área, e aí lá dentro ele começa a evangelizar de uma maneira muito sutil, porque se descobrirem, ele será preso e talvez morto. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os missionários eram presos por pregar o evangelho, nesse caso lá, quando estavam pregando em Filipos, e veja que surgiu uma excelente igreja ali em Filipos, e essa igreja posteriormente sustentou o apóstolo Paulo e a sua equipe, e eles estavam em oração. Essa é a luta do missionário. Os nossos missionários aqui no Brasil, missionários nacionais, eles não são presos, mas eles enfrentam as dificuldades financeiras. Alguns dos nossos missionários que estão na África, como em Cabo Verde, eles também não são presos, mas eles enfrentam muitas dificuldades também financeiras, inclusive quando o sustento deles ficou prejudicado devido a uma dada lei que diminuiu, né, a sua oferta. Então, se a nossa igreja manda R$100 para um missionário lá em Cabo Verde, R$25 é recolhido de imposto para o Brasil. Então, na verdade, vai somente R$75 para aquele missionário. Parece que um quarto é recolhido. Perceba como ficou mais difícil a oferta para aqueles irmãos. Observe também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aqui a gente viu em Atos, Paulo e Silas presos por pregar o evangelho e estavam orando a Deus para que o Senhor resolvesse aquela situação. E 1 Tessalonicenses 2:1 nós lemos assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Então aqui ele está mencionando o que aconteceu lá em Filipos, o fato dele ter sido preso, e essa é a luta do missionário, e a igreja deve estar orando pelo missionário, certamente estava, e o próprio missionário também orava a Deus para ser liberto, para poder continuar pregando o evangelho. E o evangelho aqui, pregado aos Tessalonicenses, também foi em meio de muita luta. Não pense que é diferente hoje. Os nossos missionários que estão ou no Amazonas ou no sertão, ou lá no sul do Brasil, que é dificílimo pregar o evangelho no sul, eles são muito fechados para ouvir da palavra de Deus, eles enfrentam muitas dificuldades e rejeições, não só no aspecto, dificuldades não só no aspecto financeiro, mas em várias outras questões. Em Atos 22, 17, vá lá para Atos 22, 17, nós observamos aqui a dificuldade, a perseguição que o apóstolo Paulo enfrentou. Por quê? Porque ele foi pregar o evangelho aos gentios. Os judeus começaram a persegui-lo e não queriam mais que ele chegasse a Jerusalém. Ele foi visto como um traidor do povo judeu, porque ele começou a pregar o evangelho para romanos e para gregos. Olhe Atos 22, verso 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O próprio Senhor se revelou a Paulo dizendo: sai daí, porque eles não vão ouvir o que você vai pregar. Eles estavam, no capítulo 23, fala que eles tinham feito um pacto, um voto de não comer até matar o apóstolo Paulo. Perceba a perseguição que o missionário enfrentava naquele período. Olhe agora Atos 21, verso 4. Ainda aí pertinho, vá para Atos 21, versículo 4. Diz assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, esses discípulos aqui, dizendo para o apóstolo: não vá. Lá você vai ser preso, talvez morto, os judeus querem o seu fim, mas Paulo estava determinado a ir a Jerusalém, também proclamar entre os judeus. Verso 11: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui o profeta anunciando a Paulo: não vá para Jerusalém. Se você for, você será preso, você será entregue à justiça romana, e aí vai ficar bem mais difícil. Mas Paulo estava determinado a ir a Jerusalém. E o versículo 13: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Os missionários, quando deixam sua casa, sua terra, muitas vezes sua parentela, a família maior, e vão somente com sua esposa e filhos para uma obra missionária, um campo missionário, uma outra cidade, saiba disso, eles estão prontos para morrer pelo Evangelho. E mesmo que as igrejas deixem de sustentar os missionários, eles continuarão sendo missionários, porque foi Deus que os chamou. Eles vão trabalhar, vão fazer outra coisa e vão continuar na obra, e vão continuar plantando igrejas, e vão continuar levando o evangelho aos perdidos. E é um grande privilégio servir a Deus desta forma. Nós, como igreja, quando oramos por estes homens e mulheres que estão no campo, nós somos abençoados pelo Senhor. Isso é promessa de Deus. Observamos isso em Filipenses capítulo 4. Paulo querendo compartilhar também com a igreja do fruto que ele tinha, querendo abençoar a igreja, não somente com ensinos, mas instruindo a igreja no serviço do Senhor. Então, Paulo estava pronto para morrer, se possível fosse lá em Jerusalém. Todo o capítulo 21 até o capítulo 22 mostra a perseguição que Paulo enfrentou ali e as lutas que os missionários enfrentavam e ainda hoje enfrentam. No Brasil, graças a Deus, não no sentido de prisão, mas certamente várias lutas. E a nossa luta como igreja? A nossa luta como igreja, além de contribuir, é orar.
e nós podemos todos orar. Isso é lutar em favor do missionário. Talvez você não tenha observado a oração desta forma, mas é. E você vai ver que mesmo você não gastando nada financeiramente para orar, ou você não precisando estar num local especial para orar, você pode orar em qualquer local. Talvez a ação mais simples e sem impedimento para você realizar na obra de Deus, especificamente na obra missionária. Mas quando você tentar começar uma vida de oração, e se você já tem, intensificar a sua vida de oração, parece que muitas coisas vão acontecer para lhe impedir. Sempre vai ter alguma coisa, na hora que você for orar, para lhe atrapalhar. Pode prestar atenção. Sempre quando você marcar um momento, sempre quando você dedicar um espaço para orar, ou quiser orar com a sua família, vai acontecer alguma coisa. E você tem que lutar, é realmente uma luta pessoal e é uma luta em favor da obra. Romanos, capítulo 15, verso 30, diz exatamente isso. E mais uma vez o apóstolo Paulo roga à igreja. A gente leu no início desse sermão, Paulo pedindo aos Tessalonicenses, irmãos, orai por nós. E agora ele pede aos romanos, à igreja de Roma. E Paulo diz lá em Romanos 15, 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Lá em Tessalônica, Paulo foi bem sucinto, irmãos, orai por nós. Aqui não. Aqui veja que ele está rogando, na nossa linguagem é como se Paulo dissesse, pelo amor de Deus, ore por mim, eu estou precisando. Muitos missionários não falam isso, talvez por não ter intimidade com a igreja, ou por inibição mesmo, ou muitas vezes até para não demonstrar certa fraqueza, com medo de críticas da própria igreja. Mas saiba que eles precisam de oração, e é como este versículo diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Ele pede, luteis juntamente comigo. Como? Nas orações. Então, quando você vai, como disse Jesus, para o seu quarto em secreto, ora pelos missionários, você está lutando juntamente com eles. Tudo já está determinado pelo Senhor, nós sabemos disso, mas Deus quer que nós oremos. O missionário aqui pede por oração, para que eles consigam efetivamente vencer as lutas no campo missionário. Em Atos capítulo 12, versículo 5, volte lá para Atos capítulo 12, verso 5, veja que a igreja estava orando quando Pedro foi preso. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro preso, um dos líderes da igreja cristã naquela época, a igreja já tinha se expandido, ela já tinha saído de Jerusalém, já estava na Judéia e Samaria, Paulo já tinha se convertido e já estava sendo lançado como missionário, e Pedro preso. Mas a igreja estava em incessante oração por ele. Então, quando tivermos nossas vigílias, ou quando tivermos em casa mesmo os nossos devocionais, momentos de leitura da palavra com a família, devemos lembrar de orar por missões, orar por esses irmãos. Outra vez, ano passado, nós distribuímos um folder com todos os missionários que a igreja tem apoiado. Se eu não me engano, são cerca de 26 missionários que a igreja tem investido. E tem muitos outros. Existem muitos missionários proclamando o Evangelho, que a nossa igreja poderia apoiar financeiramente, mas ainda não deu. Mas pelo menos podemos orar, lutar junto com estes irmãos na obra missionária. Pensando aqui, como Pedro precisava desta oração para ser solto, estes irmãos precisam das nossas orações para efetivar o seu trabalho missionário, para pregar o Evangelho, para não ser interrompido ali a sua ação missionária. Em Atos capítulo 12, versículo 12, olha em Atos 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então eles marcaram, irmãos, vamos orar. Aonde? Na casa de Maria.
Vamos lá nos reunir e orar por Pedro. É assim, é muito simples. Não precisa uma grande programação ou um grande planejamento. É marcar um local e orar. Nós temos criado o costume e desafiado alguns irmãos a chegar mais cedo, né, umas 6 horas, para orar. E alguns irmãos têm sido fiéis, têm ido ali para trás. Eu sei que às vezes fica barulhento, porque a sala não é própria para oração, deveria ser uma sala mais apropriada, mas ficam ali orando e intercedendo, não só pelo culto, mas por outras questões relacionadas à igreja. Eu até desafio os irmãos, orem também pelos missionários. Acho que até estão orando pelos missionários. E nós devemos criar esse mesmo costume. Você vai visitar um irmão? Ore lá com aquele irmão, tire um tempo de oração, ou marque a visita especificamente para orar. Irmão, vim para orar, ótimo, coisa boa. Então tira aquele tempo e uns ajudam os outros nas orações. Já pensou coisa boa? Né? Vamos começar a marcar programações e atividades só para orar. Esse só não é menosprezando a oração, não. É só para enfatizar e destacar que é importante marcar um tempo para orar. Veja que Jesus, quando queria orar, ele subia um monte. Aí eu fico pensando, mas por quê? Ele podia orar lá embaixo, né? Ele podia orar em outro local, mas é porque Jesus queria um momento especial com Deus. Eu penso que seja isso. Jesus queria um tempo específico com o Senhor, e ele podia ali passar um tempo tranquilo, orando, sem ninguém atrapalhar. E temos muitas distrações no nosso dia a dia. Tem internet, tem o celular, tem os amigos, tem tantas coisas que nos distrai e acaba que nós não oramos. Perceba então que eles estavam reunidos nessa casa especificamente para orar por Pedro, que estava preso ali. E então há muitos outros textos que vão nos mostrando sobre este desejo da igreja, este movimento da igreja de estar orando em benefício, em favor dos missionários ali. Por exemplo, lá em Colossenses capítulo 4, verso 2, não vamos ver todos os textos, mas Colossenses capítulo 4, verso 2, mais uma vez Paulo pede à igreja que ore por ele. Colossenses 4, verso 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ação de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. E esse nós aqui, ore também por nós, é a equipe missionária de Paulo. Nossa visão de missões é uma família, um casal, muitas vezes, mas Paulo trabalhava com equipe, eram vários irmãos ali e irmãs que iam levar o evangelho numa determinada cidade. E Paulo diz, ore por nós. E o pedido específico, para que nós preguemos a Cristo como devemos fazer. Interessante que Paulo, ele não era um leigo. Paulo, ele conhecia muito bem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, autor de boa parte do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para produzir texto, que é palavra de Deus, mas ele pede oração para ter capacidade de falar a palavra de Deus como convém. Temos que orar pelos nossos missionários, para que eles preguem e ensinem a palavra do Senhor como convém. O trabalho do missionário é tão fundamental na plantação de uma igreja, no início de uma igreja, porque ele vai dar as bases daquela igreja, ele vai começar uma cultura naquela igreja, uma cultura de oração, uma cultura de missões, uma cultura de estudo da palavra de Deus. É aquele missionário que vai começar aquilo naquela igreja com pessoas que provavelmente novas convertidas. E aquela igreja, depois do que aquele missionário ensinar, elas provavelmente não vão deixar nunca, porque foi o pai na fé delas que ensinou, e elas vão carregar isso provavelmente para o resto da vida. Então estes irmãos têm uma grande e tremenda tarefa, de quando eles vão plantar uma igreja ou instruir uma congregação. Mas também lá em Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18, Paulo aqui está falando daquela armadura da batalha espiritual, e então ele diz no final, verso 18, Efésios 6, 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí o verso 19, e também por mim, olha, ele sempre lembra, ore por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Tanto a epístola aos Colossenses como a de Éfeso, a epístola aos Efésios, Paulo estava preso nessa situação em que escreveu estas epístolas, e ele provavelmente preso em Roma, numa prisão domiciliar. E mesmo preso, ele pedia que as igrejas orassem para que ele tivesse oportunidade de pregação, para que ele pregasse da maneira correta, para que ele tivesse intrepidez. E nós, igreja, devemos orar pelos nossos missionários da mesma forma. Não pense que o missionário é um super crente. Ele foi chamado por Deus de modo todo especial, certamente, mas ele tem as suas dificuldades, tem as suas tristezas, as suas decepções. Aqueles que traem, nem deu tempo de falar aqui, mas Paulo foi traído por muitos da sua equipe, que abandonaram o Evangelho, seguiram o mundo, seguiram as coisas do maligno. Os missionários hoje também sofrem essas dificuldades, são muitos problemas, e temos que estar lutando com eles. Como? Em oração. Dedique tempo. É simples e eu sei que ao mesmo tempo é muito difícil. Dedique tempo, marque uma hora. Nesse momento eu vou orar, eu vou lutar junto com os missionários. Mas também, além de todos esses textos que observamos, que nos mostram que devemos orar, lutando junto com os missionários, e quando você ora por eles, você está lutando junto com eles na obra, nós queremos ver também um último aspecto da nossa oração por missões. Nós devemos orar para amar os perdidos. Depois que nós nos convertemos e vamos aprendendo o Evangelho, e Deus vai nos abençoando, e nós vamos percebendo que a nossa vida é muito boa, é uma vida muito boa, ser crente é maravilhoso. Nós parece que queremos viver só nesta bênção, né? Nesta família, só desfrutando das coisas boas que Deus tem nos dado. E aí nós acabamos esquecendo dos perdidos. Isso é até uma certa forma de egoísmo, porque estamos pensando só em nós. Mas o Senhor colocou na missão da igreja amar os perdidos. E nós devemos orar por eles. Não sabemos quais daqueles que estão perdidos nas trevas do pecado vão se converter. Nós não sabemos. Sabemos que Deus tem determinado quem vai. Nós sabemos disso. Mas temos que orar e temos que batalhar em oração para que amemos estes que não creram no Senhor Jesus Cristo, porque estão perdidos. E essa é uma palavra amena para dizer que eles estão já no inferno. Aqueles que não creram em Jesus já estão condenados ao inferno hoje. Mas e se ele se converter, ele não estará? Mas a gente analisa hoje, agora. A gente não analisa amanhã, porque eu não estou amanhã, eu estou hoje. O passado é história. O amanhã só o Senhor sabe porque Ele determinou. Então nós só analisamos o agora. Agora, se o indivíduo, José, ou quem quer que seja, não creu no Senhor Jesus, ele está no inferno. E se ele morrer hoje, ele viverá eternamente, longe de Deus, condenado, porque escolheu viver nos seus próprios pecados. Oremos por amor aos perdidos. Tem uma história no livro de Atos que nos ajuda a entender como nós devemos amar os perdidos. Atos capítulo 10, verso 2, fala de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião romano, da corte italiana. Ele era um homem que dava esmolas e ele era um homem que orava a Deus. Interessante, mas ele ainda não tinha se convertido. Mas ele orava a Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas vezes nós conversamos com Deus, mesmo sem termos crido no Senhor, antes de termos crido no Senhor Jesus Cristo. E pedimos para o Senhor nos salvar, mesmo sem você ter crente, isso é o Espírito Santo agindo em você, para que você peça a Deus por salvação. Olhe Atos capítulo 10, verso 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, não era só ele, era toda a casa de Cornélio, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Mas Cornélio não era crente, ele não era convertido.
Ele estava perdido nas trevas do pecado. Mas ele entendia que existia um Deus. Provavelmente, nós vamos perceber que ele tinha um conhecimento do judaísmo e do Antigo Testamento. E ele apelava, sem saber como, a este Deus. Mas ele estava perdido. Mas ele tentava seguir o judaísmo em alguma medida. Olha o verso 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus ouviu a oração de Cornélio. Ele ainda não era salvo. E ele não era bom. Então ele não tinha condição de orar a Deus. O Espírito do Senhor certamente agia na vida de Cornélio para que ele pudesse querer ser salvo. Porque o homem morto nos seus pecados, ele não pode pedir a salvação. Ele não pode dizer sim para o Senhor Jesus Cristo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante vai tratar disso. Mas Cornélio, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, rogou ao Senhor por salvação. Orava a Deus para entender o Senhor. E um anjo apareceu para Cornélio, romano, do exército romano, de uma legião romana, provavelmente, da corte italiana. Ele era muito importante, porque Roma ficava na Itália. Então, ele não era qualquer centurião. E então, Deus escolheu um personagem específico para amar Cornélio, exatamente aquele que tinha um problema racial. E Deus escolheu quem? Pedro. Pedro, ele tinha problema com os gentios. Ele era um judeu tradicional e ele não queria pregar o evangelho para os gentios. Eu acho que ele até tentava, mas pela sua formação judaica ele não conseguia. E ele não queria. Olha Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Olha, Pedro tinha um horário para orar. Pedro foi lá, Pedro era um crente dedicado. Pedro estava pregando o evangelho aos perdidos, Pedro liderava a igreja em Jerusalém e Pedro foi orar. Então veja que crentes dedicados, que buscam ser fiéis a Deus, precisam aprender também. Todos nós precisamos aprender. Nunca pense, eu sou um crente fiel ao Senhor, então eu não tenho mais o que aprender. Nunca pense isso. E a lição que Pedro teve que aprender foi uma lição muito simples. Tenho que amar o perdido. Inclusive um perdido que é romano, porque a salvação não é só para os judeus. Quando Cornélio recebeu este anjo, o anjo pediu para Cornélio enviar mensageiros para falar com Pedro, para chamar Pedro para ir até lá conversar com Cornélio, porque Cornélio só podia se converter se alguém falasse do evangelho para ele. E quem deveria falar? Pedro. Ele já estava pronto para se converter, mas era necessário pregar o evangelho, porque não há conversão se a pessoa não se arrepender e ouvir do evangelho e em arrependimento suplicar ao Senhor por salvação. E obviamente quem está agindo em tudo isso é o Espírito Santo de Deus. E então, quando Pedro foi orar, enquanto Deus trabalhava com Cornélio, também trabalhava com Pedro, aquele que pregaria o evangelho para Cornélio. E olha o que aconteceu em Atos capítulo 10, versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Para nós, isso talvez não tenha tanto significado, mas para Pedro foi um absurdo. Como Deus pede para eu comer animais impuros? Levítico está dizendo que eu não posso comer esse tipo de animal, é pecado contra o Senhor. Se eu quero ser santo diante de Deus, eu não vou comer esse tipo de animal. Pedro, ele estava numa fase de transição, como toda a igreja nesse período estava, ele ainda não tinha entendido, a nova aliança começou. Se a nova aliança começou, não é necessário seguir tal e qual os princípios civis da lei de Moisés.
Passou, agora é um outro estágio, uma outra etapa do projeto de Deus. Ou seja, como nós costumamos falar, é uma outra dispensação, a do cumprimento. Então aquilo ali passou. Os princípios, sim, eu vou seguir, mas não estas leis de higiene e de pureza do livro de Levítico. E então no verso 14, diz assim: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Para o judeu isso era um tremendo pecado. E então a resposta de Deus a Pedro foi a seguinte: segunda vez, versículo 15, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. 3 vezes. Parece que Pedro gostava do 3. Negou Jesus 3 vezes. E mais uma vez aqui, 3 vezes ele teimando com Deus: não vou comer os animais. E Deus dizendo: coma. Mas na verdade, o que Deus queria com Pedro não era que ele comesse os animais. Deus estava preparando Pedro para amar um perdido romano. Nós muitas vezes não amamos os perdidos. Ou às vezes amamos aqueles que estão ao nosso redor, mais próximos de nós, no nosso círculo de amizade, nossos familiares que ainda não têm Cristo. Mas não amamos os homossexuais muitas vezes, que precisam ouvir do Evangelho. E não somos preconceituosos com os homossexuais. Discordamos, sim, daquela postura que é tomada por um homossexual, porque entendemos que é pecado. Mas não para oprimi-los, ou fazer piada com eles, ou maltratá-los. Não. Discordamos porque é pecado, e porque eles sofrem, porque escolheram esse tipo de pecado. Mas como igreja, nós temos que amar. E quando o homossexual se converter e vier para esta igreja, não é do dia para a noite que ele simplesmente vai mudar suas roupas. Ele vai ser ensinado, discipulado, não é verdade? Os trejeitos talvez continuem. E nós vamos tentar amorosamente ensinar este homossexual a viver a vontade que Deus planejou para a vida dele. Se é homem, é ser homem, e se é mulher, é ser uma mulher de Deus. Será que nós estamos preparados para esse amor? Temos que orar para amar os perdidos. Homossexuais, muitos deles estão perdidos, todos estão perdidos porque escolheram esse tipo de vida. Aqueles que são dependentes químicos, aqueles que muitas vezes tiveram crimes na sua vida ou passaram por muitas dificuldades. É difícil pregar para estes. Jesus veio e pregou para estes. Nós temos que amadurecer neste aspecto como igreja. E esse amadurecimento requer oração. Toda essa dramatização que Deus fez com Pedro foi para curar Pedro do seu racismo, que durou séculos e séculos no povo judeu. Talvez ainda hoje exista. Nós talvez tenhamos, acredito, um certo tipo de racismo ou um certo preconceito social. Somos pecadores, mas temos que orar. E Pedro é um servo fiel. Isso acontece com servos fiéis. Temos que orar para que a nossa mente seja transformada e nós amemos os perdidos. Não, eu estou falando desses casos mais difíceis, mas são todos os perdidos. Eu me lembro também de um caso, de uma igreja muito simples, onde chegou naquela igreja uma mulher muito rica para prestar o culto a Deus, e ela não era crente. Ninguém foi falar com ela. Porque ela chegou, um carro muito bonito, e a igreja ficou toda assustada, ninguém falou. Quer dizer, é outro tipo de preconceito. Temos que orar para que o Senhor nos ajude a não ser como Pedro foi aqui. E então, verso 17, Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E o verso 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois,
desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha, é o próprio Espírito que os enviou. Mas, na verdade, foi o anjo que pediu para Cornélio para enviar esses mensageiros. Então, Deus estava trabalhando tanto com Cornélio como com Pedro, para que Pedro, um pregador da palavra, amasse um perdido romano. E o versículo 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Então veja que Cornélio aqui, ele tinha um bom testemunho da nação judaica, ou seja, ele lia o Antigo Testamento. Ele frequentava os cultos para os gentios, lá no pátio dos gentios, no templo de Salomão. Ele era um homem religioso que seguia a lei de Moisés, mas que ainda não tinha crido no Senhor Jesus Cristo. E então Pedro foi lá especificamente só para falar do Evangelho, para que Cornélio viesse a se converter. Que bênção! Quem dera nós tivéssemos essa bênção de poder já ir numa pessoa especificamente, você só vai pregar só para aquela pessoa, ela já vai se converter. Isso é uma maravilha, resgatar uma alma assim. Olhe ainda em Atos 10, verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha bem a mentalidade de Pedro. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele aprendeu a lição. E foi Deus. Acho que Pedro devia ter um coração mais duro. Então Deus mesmo foi lá, no anjo do Senhor, ensinar que ele tem que amar o perdido. E ele não deve considerar nenhum homem comum ou imundo. Nenhum homem. Da mesma forma, nós temos que orar para também aprender a amar aqueles que estão perdidos, independente da sua raça, da sua classe social ou do seu tipo de pecado. Oremos por missões. Nós temos que orar muito pela obra missionária. Vimos hoje 3 áreas principais pelo qual devemos orar. Devemos orar pelo mover de missões. Devemos orar pela luta do missionário. E quando oramos, estamos lutando junto com o missionário. E também devemos orar por nós, para aprendermos a amar os perdidos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. E percebemos através da tua palavra o quanto precisamos aprender. Aprender a ser como o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que quando esteve na terra, pregou para todos, para todo tipo de pessoa, quer fossem autoridades, quer fossem prostitutas, ou publicanos, ou as minorias. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta intrepidez que o apóstolo Paulo tanto pediu oração para ter. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sabermos pregar o Evangelho como convém, de modo que te agrade, anunciando sobre o reino de Deus. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos orando pela obra missionária, intercedendo pelos missionários. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos disciplina, a sermos firmes nesse trabalho, nesta luta, de modo, Pai amado, que mesmo sabendo da tua soberania, sabemos também que o Senhor pede para que oremos por eles. E em fidelidade queremos orar. Ajuda-nos, Senhor Deus, transforma nossas mentes hoje, para que tenhamos uma atitude diferenciada, para que sejamos crentes que oram, que na modernidade está muito difícil. Ajuda a tua igreja aqui reunida a estar intercedendo. Capacita-nos, Senhor Deus, a pedir por nós, para amar aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado, de modo que tenhamos amor por aqueles que ainda não creram no Senhor. Tudo isso nós te pedimos, crendo que o Senhor há de responder segundo a tua vontade, porque o Senhor é maravilhoso e todo-poderoso para responder, de modo que nós nem imaginamos. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento e pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.